Paz, Senhor, obreiros. Amém. Eu não ouvi você falar. Pode se sentar, irmãos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, Evangelho das Mulheres, capítulo de número 13. Lucas, capítulo 13, verso 10. Quando você encontrar, diga amém. Vamos orar? Senhor Jesus, fala conosco por intermédio da sua palavra. Que o Senhor venha trabalhar em nossos corações. Que o Senhor venha nos orientar essa manhã. Primeiro dia da semana. Que o Senhor venha trabalhar em cada coração, em cada família, em cada matrimônio. Olha para nós, Senhor, neste primeiro dia da semana, que a sua presença venha estar sobre as nossas vidas, para a glória do teu nome. E você diz? Diga para o seu irmão assim: se Deus falar com você, para ele ouvir agora, se Deus falar com você, vê se você dá glória a Deus. Se doer, aí você fala assim, ó, se doer, dá um glória para disfarçar. Ou fala aleluia, mas fala alguma coisa. Amém? Lucas capítulo 13, verso 10 em diante diz assim. Vai, Pamela. Num sábado, Jesus estava ensinando. Jesus estava? Ensinando. Pregando ou ensinando? Ensinando. Pregando ou ensinando? Ensinando. Porque tem muita gente que acha que expulsar demônio, tirar a enfermidade, mudar a situação da casa é com grito. E muitas libertações, elas começam com o ensino da palavra do Senhor. A igreja, irmãos, uma igreja que não tem ensinamento, elas são reféns de manipuladores da fé. Continua. Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Jesus estava ensinando aonde? Na sinagoga. Diga para o seu irmão assim: sinagoga é ambiente religioso. Agora, toda vez que você for ler sinagoga, você vai lembrar dessa palavra: ambiente religioso. Ambiente religioso. Aonde essa mulher estava? Na sinagoga. Não. Aonde essa mulher estava? Em um ambiente religioso. Aonde ela estava? Em um ambiente religioso. Continua. Possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Quantos anos? 18 anos que ela estava em um ambiente religioso. Vamos lá, a gente já continua. Ela estava 18 anos em um ambiente religioso. Detalhe. Dentro de um ambiente religioso onde aparentemente não poderia ter espíritos malignos dentro da igreja. Continua. Vai dar problema hoje, vai. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou, ele disse. O que Jesus fez? Chamou. A primeira coisa que Jesus fez, ele viu ela em um ambiente religioso, onde nenhum religioso via ela. Quando Jesus entrou, a primeira coisa que Jesus fez foi vê-la. Em um ambiente religioso, a maioria dos religiosos não vê a dificuldade daqueles que precisam de um milagre do Senhor. Mas quando Jesus entra em um ambiente religioso, a primeira coisa que ele faz é ele te ver. Ele vê as suas dificuldades, ele vê as suas ansiedades, ele vê o seu problema e ele muda a sua história. Esse é o nosso Deus. Continua, vai. E ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Aí, amém. E ela dava? Você imagina que essa mulher, irmãos, ela estava 18 anos dentro do ambiente religioso, Karen. Você assustou, né? 18 anos ela estava dentro do ambiente religioso, igreja, e ela não dava glória.
porque ela estava dentro de um ambiente religioso. Aí eu quero lhe fazer uma pergunta e você pensa até o final do culto. Essa mulher estava 18 anos dentro de um ambiente religioso, por que ela nunca foi curada? O que leva uma pessoa a estar dentro de um ambiente religioso por 18 anos e ela não ser curada? Nós aprendemos, nós entendemos que pela palavra do Senhor, quando nós estamos em um ambiente religioso, mudanças precisam acontecer. Pessoas precisam ser libertas pelo poder da palavra do Senhor. Então nós vemos aqui que num sábado Jesus ele estava ensinando em um ambiente religioso. Jesus estava ensinando aonde? Então Jesus ensinava nesse ambiente religioso e a Bíblia diz, não trai não irmãos, elas estão indo para a salinha, vamos lá. Jesus ele estava ensinando em um ambiente religioso e a Bíblia diz que havia ali uma mulher possuída por demônios. Olha isso, ela estava em um ambiente religioso. Você já pensou, Márcio? Você está em um ambiente religioso, onde a pessoa ela vai para o culto, ela oferta, ela dizima, mas só Deus sabe como está o coração dessa pessoa. Para nós entendermos, irmãos, o nosso nível de cristianismo está tão baixo. Será que vocês vão se assustar com isso? O nosso nível de cristianismo e de conhecimento de Deus, Jedson, está tão baixo que qualquer um vira profeta em cima do altar. Eu vou usar uma palavra mais forte, mas para você não assustar, eu vou dizer isso. Nosso nível de espiritualidade, hoje em dia, no século que nós vivemos, está tão baixo, Dani, que qualquer pessoa que sobe no altar diz assim, diz o Senhor, a gente acredita, a gente chora, a gente dá glória a Deus. Quando nós ouvimos a palavra de ontem, olha o nível da revelação da igreja primitiva. Vai à casa, vai a tal casa, porque lá tem um homem que ele está orando e jejuando. Deus deu endereço, Deus deu nome e Deus falou o que Deus ia fazer na vida daquele homem. Hoje em dia o nosso nível de espiritualidade está tão baixo que a pessoa pega o microfone e diz assim, Jesus te viu na pia lavando louça e você estava chorando. É óbvio, a pessoa lava a louça todo dia. E é óbvio, Jesus te ama. Mas nós precisamos nos aprofundar em Deus para nós entendermos que no ambiente religioso, pessoas precisam ser curadas. Pessoas precisam ser libertas pelo poder da palavra do Senhor. Olha que lindo. Essa mulher, ela estava 18 anos dentro do ambiente religioso e nada mudava nela. Se eu e você ficarmos 10 anos, 5 anos dentro da mesma igreja, dentro de um ambiente religioso e a sua vida não mudar, meu irmão, me perdoa pelo que eu vou falar, você se encontrou com qualquer coisa menos com Cristo. Porque quando você mudar com Cristo, você se encontrar com Cristo, o seu palavreado muda, a sua vida muda, a sua conduta muda, o seu jeito de agir, o seu jeito de falar muda. Nós precisamos entender que nós precisamos nos encontrar com Cristo todos os dias. Então eu quero que você entenda que dentro de um ambiente religioso daquela época, na sinagoga, havia uma liturgia, havia um costume. Você começa o culto assim, você faz assim, você dá oportunidade aqui, você faz ali. E a liturgia do culto, ela começava com o chefe da sinagoga, que a Bíblia vai nos mostrar que ele que escolhia quem ia ler. O chefe da sinagoga, você tira a base por Jairo. A Bíblia diz que Jairo, ele era chefe da sinagoga. Ele era o pastor dos pastores, ele escolhia, o Márcio vai pregar hoje. O Jedson vai dirigir o culto, era a função do chefe da sinagoga. Então toda a sinagoga ela tinha uma liturgia. Então o chefe da sinagoga ele chegava, ele escolhia a pessoa que ia ler e a pessoa que ia ensinar. E naquele dia, nesse dia que nós lemos, a oportunidade estava nas mãos do Criador. Sem eles saberem que ele era o Messias, sem eles crerem que ele era o Messias, quando Jesus entra no ambiente, Jesus recebe a oportunidade de ler uma porção da palavra do Senhor, porque naquela época não é como nos dias de hoje, que era dividido em versículos, era um livro corrido, era pergaminhos. Foi passado para Jesus, alguém selecionou ali, o chefe da sinagoga falou assim, dá para aquele homem que está lá no fundo, ele vai ler hoje. Entregaram nas mãos do Criador, olha isso. Jesus, quando ele entra na sinagoga, em um ambiente religioso, onde ninguém vê,
A Bíblia diz que quando Jesus ele entra em um ambiente religioso, a primeira coisa que ele vê é a dificuldade daquela mulher. Eu quero liberar uma palavra para você essa manhã. Eu não sei como que você entrou aqui. Eu não sei como que você vem nos cultos no decorrer do mês 8 que passou. Mas todas as vezes que você entra num ambiente como esse, as pessoas podem não olhar a sua dificuldade, elas podem não olhar o que você está passando, mas existe um Deus que quando você entra aqui, Ele olha as suas dificuldades, Ele olha para você e Ele tem poder para mudar a sua história. Essa mulher, ela estava em um ambiente religioso, Jesus entra e Jesus olha. A primeira coisa que Jesus faz, Ele olha para ela. Às vezes nós passamos por momentos tão difíceis, Pamela, que a gente parece estar em uma multidão de pessoas e parece que ninguém está nos olhando. Mas eu quero liberar uma palavra para você. Em meio a tantas pessoas que vão e vêm da sua vida, eu quero te dizer que há um Deus que está olhando para você todos os dias. Esse Deus é o mesmo Jesus que todos os dias Ele entra na nossa casa, no nosso lar e nos nossos cultos. Esse é o nosso Deus. Quando você lê a palavra, eu quero instigar você a analisar com mais calma a palavra do Senhor. Essa aqui, irmãos, essa passagem de Lucas capítulo 13, verso 10 em diante, é uma das únicas passagens que Jesus vai chamar alguém. Normalmente as pessoas elas vão se acotovelando, se empurrando, a multidão vai apertando e oprimindo para tocar em Jesus. Mas nesta passagem a palavra diz assim, ó, que Jesus ele decidiu, irmão, olha para cá. Aonde Jesus ia, as pessoas elas iam até Jesus, elas tocavam em Jesus, elas clamavam em Jesus, elas pediam por um milagre, elas tocavam, elas adoravam. Nessa passagem essa mulher ela não tocou em Jesus, ela não adorou, ela não pediu, ela não implorou, ela não se ajoelhou. A Bíblia diz que Jesus viu e Ele chamou. Jesus, Ele decidiu. Jesus estava olhando para aquela mulher, nas entrelinhas Ele estava dizendo assim: hoje eu não preciso da sua fé. Hoje eu não preciso que você queira. Eu quero te libertar e mudar a sua história hoje. Porque aquela mulher estava sofrendo, irmãos. Ela estava sofrendo há 18 anos. Quando nós lemos Gênesis, quando Deus criou o mundo, no princípio criou Deus os céus e a terra, Bereshit bara Elohim. A palavra bara é o verbo que significa Deus tornou criar a partir do nada. Então, irmãos, presta atenção, a palavra bara é um verbo hebraico, é um verbo hebraico que traz um significado. Deus tornou criar a partir do nada. Então quando o verbo bara diz não tinha nada, estava dizendo Ele criou a partir do nada. Só que quando nós lemos, continuando lendo o livro de Gênesis, vai dizer a palavra do Senhor assim, ó: façamos o homem. A palavra façamos é o verbo asa, é o verbo tornar a partir de alguma coisa. Olha o conceito de Deus. Eu posso criar a partir do pó e eu posso criar a partir do nada. Esse é o Deus que nós vivemos, que nós servimos. Ele pode criar a partir da sua fé e Ele pode criar sem você ter fé. Porque essa mulher ela não teve fé. Ei, irmão, escuta isso. Essa mulher ela não adorou. Essa mulher ela não pediu. Simplesmente Jesus viu a necessidade do seu coração. Aleluia. Eu quero que você saia daqui com essa palavra. Deus, Ele conhece a necessidade do meu coração. O texto diz que Jesus viu ela e Jesus chamou ela. E a Bíblia diz que Jesus impõe as mãos. Mas espera lá. Você leu comigo. Jesus viu ela, são os 3 níveis da cura. Primeiro Ele te vê, depois Ele te chama e depois Ele te toca. Primeiro Ele te vê, depois Ele te chama e depois Ele te toca. Mas espera lá. Olha que interessante. Quando Jesus vê ela, Jesus já havia liberado a palavra seja livre, não havia? Quando você lê a passagem, a Bíblia diz que Jesus já havia liberado a palavra seja livre. Por que Jesus impõe as mãos?
Sendo que quando Jesus olha para ela, ele chama ela e diz assim, ó, seja livre dessa tua enfermidade. Aí a Bíblia vai dizer assim, ó, ponto e vírgula, e impondo-lhes as mãos. Por que Jesus precisou pôr as mãos? Será que essa enfermidade era muito complicada? Quando a gente olha para o centurião de Cafarnaum, a Bíblia diz que Jesus disse assim, ó, vai. O centurião olha para Jesus e diz assim, ó, basta apenas uma palavra e o meu servo ficará curado. Jesus não tocou. Jesus tocou? Mas por que essa mulher Jesus impõe as mãos? Porque existem momentos que Deus fala, mas existem momentos que Jesus precisa e Ele quer deixar o toque das suas mãos em você. Existem momentos que Jesus quer tocar em você. Lembra de Jeremias? Jesus diz para Jeremias, Deus diz para Jeremias, desce à casa do oleiro e lá lhe farei ouvir as minhas... Desce à casa do oleiro e lá eu lhe farei ouvir as minhas... Mas não está ouvindo? A Bíblia diz que a voz do Senhor aparece a Jeremias e diz assim, ó, desce à casa do oleiro e lá eu lhe farei ouvir as minhas vozes. Espera lá, ele já está ouvindo. Porque é Deus que está mandando ele descer. Então, que voz é essa? Só que quando Jeremias desce, Jeremias diz assim, ó, eu vi o Senhor pôr as mãos. Então, muitas vezes o Senhor não fala com palavras, ele fala com o tocar das suas mãos. Então muitas vezes, se Deus está em silêncio para com a sua vida, para com a sua casa, o Senhor está trabalhando e deixando as suas digitais em você, porque Ele está trabalhando em seu coração, Ele está trabalhando em seu... A Bíblia diz que Jesus, Ele viu, Ele chamou e Ele tocou aquela mulher. Qual a diferença dessa mulher para a mulher do fluxo de sangue? A mulher do fluxo de sangue... a gente vai ministrar qualquer dia sobre isso. A mulher do fluxo de sangue, ela levou de 5 a 7 horas para chegar até Jesus, do ambiente onde ela vivia, até chegar em tocar em Jesus. Ela levou de 5 a 7 horas, alguns vão dizer que é 8 horas para ela tocar em Jesus. Eu acho um pouco exagero, mas vamos ficar entre 5 e 6 horas. De caminhada, ela caindo, ela tropeçando. Moody vai falar assim que essa mulher possivelmente caiu mais de 400 vezes por causa da sua debilidade. E quando a gente começa a ler a palavra, a impressão que nos dá, Dani, é que quando Jesus está andando, Jesus começa a andar devagar, porque havia uma mulher vindo tocar nele. Jesus já sabia que a mulher do fluxo de sangue ia vir atrás dele, e Jesus estava andando em passos devagar para ela tocar em Jesus. A diferença da mulher do fluxo de sangue para essa mulher, que é a mulher do fluxo de sangue, Jesus desacelerou o passo para ela tocar em Jesus. Já essa mulher, Jesus parou a sinagoga para tocar nela. Eu não sei como está o ambiente que você vive, não sei como que é os cultos que você frequenta, como você vem, como que você se sente, mas eu quero lhe dizer que vai haver momentos que Deus vai parar o culto para falar com você. Jesus vai parar o culto para tocar na sua vida, para mudar a sua história. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. A mulher do fluxo de sangue, ela viu, ela correu e ela tocou em Jesus. Mas essa mulher, Jesus parou a sinagoga. O Deus criacionista tocou nela. Irmão, você imagina o que é ser tocado pelo Criador? Eu fico olhando os milagres registrados, catalogados. Tem aproximadamente 35 milagres assim, claros aos olhos nu, que Jesus fez, dentre tantos outros que teve, mas que mais me chama a atenção são 35. E existe um milagre que o Deus criacionista replica o que aconteceu em Gênesis. E aquele homem cego, a Bíblia diz que Jesus criou o globo ocular na sua vida. Você já pensou isso, irmão? O homem chega cego perante Jesus, e Jesus vai replicar o que aconteceu em Gênesis, porque ele gospe no chão, faz a saliva com o pó da terra virar um lodo, quando põe nos olhos do cego de nascença, que não tinha o globo ocular, segundo o historiador Flávio José. O Deus criacionista cria a partir do nada, sem fé. Jesus cria. Esse é o Deus que nós servimos.
Nós sabemos que algumas curas, elas são processuais, mas existem horas que o próprio Deus, ele entra na nossa história para tocar em nós. A Bíblia diz que ela estava ali há 18 anos. Quantos anos? Quantos anos? Ela vivia encurvada, irmãos, dentro de um ambiente religioso há 18 anos. Quantos de nós, muitas vezes, estamos em um ambiente religioso, precisando de um milagre, e muitas vezes nós não somos alcançados? Mas eu quero liberar uma palavra para o seu coração essa manhã. Jesus vai entrar no seu ambiente religioso. Ele vai te chamar, Ele vai tocar em você, e Ele vai te libertar de todo mal que te impede de adorá-lo e servi-lo com fidelidade. Irmão, essa mulher estava 18 anos dentro de um ambiente religioso, 18 anos sem dar glória a Deus. Quando Jesus olha para ela, Jesus chama ela, Jesus toca ela, e a Bíblia diz que imediatamente ela começa a se endireitar. E quando ela se endireita, Fernando, e ela olha aos olhos do Criador, a Bíblia diz que ela começa a dar glória a Deus. Eu não sei o que te impede de glorificar esse Deus tão lindo, mas essa manhã o Senhor vai tocar em você, Ele vai endireitar a sua vida, Ele vai endireitar as suas emoções, os seus sentimentos, e você vai começar a glorificar o nome do Senhor. Aleluia! E olha o que mais me chama a atenção, Jedson, é que quando Jesus opera um milagre, o chefe da sinagoga se indigna. O chefe da sinagoga, o pastor da igreja, me permita usar esse termo, o pastor da igreja ficou bravo. Você já pensou nisso? O chefe da sinagoga, ele olha para Jesus e diz: não pode, hoje não. Existem 6 dias da semana para você curar, você vai querer curar no sábado? Existe 5, perdão. Existe 5 dias para ser curada, para tocar nela, e você vem no sábado. Nas entrelinhas era isso que o chefe da sinagoga estava dizendo, porque ele olha para Jesus: hoje não, hoje é sábado, hoje não pode curar. Então Jesus viu, Jesus chamou e Jesus tocou. O que mais me chama a atenção, irmãos, é que Jesus entrou num ambiente religioso e ele viu o que o hipócrita não viu. Pode falar? Pode falar? Fala, pastor. Quantos de nós temos nos portado dentro da igreja como hipócrita? Às vezes até vemos a dificuldade do nosso próximo, e muitas vezes nós não nos portamos com humildade e coração compadecido. Você sabe o que significa hipócrita? Quem sabe? Você sabe, Jetson? A palavra hipócrita no grego, irmãos, ela se traduz com uma palavra bem pequenininha: ator. Hipócrita significa ator. Significa? Quem já assistiu o filme X-Men aqui? Só 2, 3? Não é pecado não, irmão. Quem já assistiu? Quantos lembram desse filme? Dentro desse filme existe um homem muito conhecido, que ele fez, para mim, um dos papéis mais importantes e mais sensacionais desse filme. Talvez você esteja indignado, e não se indigne para você não se tornar um religioso. O pastor está falando de filme no altar. Para mim, um dos homens mais sensacionais que fez esse filme é um homem chamado Wolverine. Como que é o nome dele? Esse ator, ele não fez só esse filme, ele fez vários e vários filmes. E não tem jeito, irmão. Quando o nosso córtex cerebral, quando ele olha, ele guarda, ele registra, ele armazena ali aquela informação. Ele é o Wolverine. Você pode assistir qualquer filme, quando você vê ele entrando, você olha assim e fala assim: é o Wolverine. Porque você está assimilando com aquilo que você assistiu e o papel que mais foi formado. Mas muitas pessoas assistiram vários e vários filmes. Você não pode, Leandro, que eu acredito que você saiba. Muitas pessoas já assistiram por várias e várias vezes os filmes com esse homem, mas ninguém sabe o nome dele. O nome dele é Hugh Jackman. Como que é o nome dele? Hugh Jackman. Ele é um ator nascido em Sydney. Ele é um ator australiano nascido em Sydney. Sabe o que é mais interessante? Esse homem se tornou mais famoso pelo papel que ele interpretou do que sua própria vida. Isso se traduz como um autor. O que Jesus estava dizendo
para aquele povo da religião: vocês são hipócritas, vocês atuam mais e a sua religiosidade tem lhe afastado dos céus. Assim é este homem que nós falamos, Hugh Jackman. Ele era mais conhecido pelo papel que ele interpretava do que pela sua própria vida. Quando você olha para você mesmo, quem você se vê? Será que nós temos nos tornado como pessoas, como atores da religião? Será que nós temos estado sensíveis à voz de Deus e o mover de Deus? O que Jesus estava dizendo para estes homens religiosos, quando Jesus olha para eles e diz assim: hipócritas. Jesus estava dizendo assim: o culto vai além de 2 horas. Porque quando você chega na sua casa, a máscara cai. Lá na sua casa você é quem é. E nós precisamos, irmãos, tirar essa religiosidade. Porque nós muitas vezes somos crentes aqui dentro, mas quando nós saímos lá fora, muitos de nós temos nos tornado atores. E nós precisamos, irmãos, urgentemente tirar essa identidade e nos tornarmos quem nós somos. Nós somos a igreja chamada pelo sangue de Jesus para ganhar essa nação. Nós fomos chamados, irmãos, para anunciar a palavra do Senhor a tempo e a fora de tempo. Havia ali uma igreja, irmãos. Havia ali uma igreja estabelecida, uma sinagoga que ela foi projetada e preparada para anunciar a palavra do Senhor. Só que num ambiente religioso eles estavam mais preocupados com seus costumes. Eles estavam mais preocupados com as notas que tocavam. Não assusta não. Eles estavam mais preocupados com os horários, com quem ia ler, e eles não se preocupavam com as pessoas que entravam ali dentro. Irmãos, isso é, no mínimo, preocupante. Uma igreja onde as pessoas não se preocupam com quem não vem, não se preocupam porque o irmão acabou o culto e foi embora. Isso é um sintoma de uma igreja ferida, uma igreja religiosa, e nós precisamos mudar isso. Porque nós fomos chamados para um propósito: amar as vidas, ganhar as vidas, irmãos. Missão, como nos foi pregado ontem, é porta fora. Ser crente aqui dentro 2 horas é fácil. Pregar aqui em cima é fácil. Tocar é fácil. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu passo para você o curso de oratória para você pregar. Você faz um curso de 16 horas, você prega com facilidade. Mas a sua vida precisa ser uma vida de pregação lá fora. As pessoas precisam olhar para você e ver Cristo na sua vida, na minha vida e na nossa vida. Esses religiosos, eles tinham mais preocupações com os animais do que com pessoas. Irmãos, é tão triste que eu não sei se você acompanha notícias do Brasil. Uma mulher foi à justiça. Olha que bizarro. A mulher foi na justiça porque ela queria divórcio, porque o marido não aceitava que ela andava mais na frente. Ela tinha que andar atrás, porque na frente era o pet dele. Ela colocava o cachorrinho na frente, na cadeirinha, e a esposa ia atrás. 30 anos de casado, Fernando. E ela falou: eu quero divórcio, porque ele mais ama o pet do que me ama. E eu olhando aquela matéria, eu falei assim estavam os religiosos. Eles estavam mais preocupados com os animais do que com uma pessoa encurvada de 18 anos. Você quer ver? Lucas capítulo 13, verso 15. Vai lá, Pamela. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprendem da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Eles estavam mais preocupados com os bois e com o jumento do que com as pessoas que estavam dentro daquele ambiente, irmãos. Olha isso. O que Jesus estava dizendo: vocês se preocupam demais com o seu bolso. Sabe por quê? Porque o boi e o jumento servia para arar a terra e para carregar alimentos. Eles estavam mais preocupados com o seu bolso do que com as pessoas que estavam precisando de libertação dentro da igreja. Como que nós estamos? Nós como igreja, como que nós estamos dentro de casa? Como que nós olhamos a dificuldade dos nossos filhos, da nossa esposa? Muitas vezes nós nos preocupamos mais com o chefe da fábrica, com o que ele vai falar, ou com a sua esposa se você folgar um dia.
Agora ninguém fala Deus, né? A gente precisa aprender a priorizar família. A gente precisa aprender a valorizar e priorizar filhos. Porque senão nós não vamos nos tornar como essas pessoas religiosas. Lê o 16 e 17, vai. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Olha o que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo assim: vocês têm um estilo de vida dentro da igreja que fora vocês não vivem. Porque eles falavam que no sábado não poderia curar ninguém, mas os animais precisavam ser livres para beber água. Irmãos, olha que interessante. Esses homens, eles libertavam o boi, o jumento no sábado, não podia. Não podia curar a mulher que estava enferma dentro da igreja há 18 anos. Mas os seus animais, esses homens, eles libertavam do curral e levavam para beber água no rio. Mas aquela mulher, ela não podia beber água. Ela não podia ser curada. Mas naquele dia, já que aqueles religiosos não tinham a capacidade de pegar na mão daquela mulher e levá-la até a presença de Jesus e curá-la. Olha que interessante. Vou tentar montar algo aqui. Esses religiosos, esses hipócritas, esses atores, eles faziam um papel que não podiam fazer nada. Você não pode trabalhar no sábado, você não pode fazer isso no sábado, você não pode chegar atrasado, você não pode faltar ao culto, você não pode conversar na igreja, você não pode... tantas outras coisas que a gente sabe que acontece. Só que lá fora eles faziam um outro papel. Você precisa orar, você precisa jejuar, mas dentro de casa o crente não jejua e não ora. É fácil falar, irmão, difícil é viver. E esses religiosos, eles levavam seus animais até o rio para tomar água. E já que eles não poderiam levar essa mulher, não livravam essa mulher para tomar água do rio, a Bíblia diz que o próprio rio entrou na sinagoga. O próprio rio chamado Jesus, ele entra na sinagoga, ele olha para aquela mulher, ele chama aquela mulher, ele toca naquela mulher, e aquela mulher era liberta pelo poder do nome de Jesus. Aleluia! Eu quero dizer para você, meu irmão, nessa manhã, viva o evangelho com pureza. O evangelho não tem peso. O evangelho é simples. O evangelho não tem peso. O evangelho é simples. O evangelho é simples. Esses dias me perguntaram o que é. Eu estava na fábrica trabalhando, diácono autoral. Um rapaz olhou para mim e falou assim: Pamela, me traduz o significado da cruz. Em poucas palavras. Eu falei: a cruz para mim ela é a morte da morte na morte de Cristo. Vamos lá? A cruz ela significa a morte da morte na morte de Cristo. A cruz significa a morte da morte na morte de Cristo. Quando nós entendermos que a morte ela morreu na morte de Cristo, a nossa vida, irmão, vai fazer assim, ó. A gente vai entender que a nossa vida precisa ser leve. É lógico, você tem que ter pudor, você tem que ter decência. O óbvio muitas vezes precisa ser dito, né? Mas viva em santidade, em temor ao Senhor. Venha nesse ambiente, venha na casa do Senhor, sabendo que aqui Deus faz, que aqui Deus fala, que aqui Deus cura, que aqui Deus liberta. Mas nós precisamos muitas vezes deixar de ser atores. Talvez você não, só eu. Já me peguei muitas vezes repetindo a mesma palavra na oração. E eu ouvi a voz do Senhor dizendo para mim assim: ator. Porque às vezes a gente quer orar bonito. Você já viu aqueles irmãos que quando pega o microfone muda até de voz? Senhor meu Deus e meu Pai. Não precisa disso. Desculpa, irmão, vocês estão muito sérios, mas vou tentar fazer vocês rir. Eu tenho um ranço disso. Porque os irmãos, as pessoas estão ali sentadas, dá a cadeira aqui. A pessoa está sentada ali no fundo, assim, ó. Quer dar oportunidade pro décimo. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, manifesta. Que isso, irmão? Hipocrisia. A gente precisa entender, irmãos, que o evangelho é simples, não precisa mudar de voz.
chama ele de pai. Ele é seu pai. Quando você pede para ele sentar do seu lado, ele senta. Aquela mulher estava, olha a persistência dessa mulher. Olha a persistência dessa mulher, irmãos. Há 18 anos ela indo no mesmo ambiente e ninguém fazia nada por ela. Eu não sei há quanto tempo você vem na igreja, há quanto tempo que você vem pedindo, mas eu quero te dizer que essa manhã o Senhor vai te levar a tomar água limpa, purificar a sua vida, te curar, te transformar. Essa mulher não desistiu, Jaque. Há 18 anos ela frequentava o mesmo ambiente. Talvez ela sentava lá no cantinho da cadeira, ficava sentada quietinha lá no cantinho, ninguém olhava para ela, ninguém observava ela, ninguém olhava para ela. Os hipócritas liam a Torá, eles liam e recitavam os terlins. Só que quando chegava a hora de orar por alguém, eles não oravam, eles iam embora, eles encerravam a sua liturgia religiosa e automática. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ele entra na sinagoga, irmãos, se você não entender isso aqui, irmão, dá um glória pelo menos para disfarçar. A Bíblia diz que quando Jesus ele entra, olha o detalhe, e Jesus entrou na sinagoga num sábado, ponto e vírgula. Você tem que traduzir assim: e Jesus entrou num sábado na sinagoga, ponto e vírgula, e Jesus viu. Vamos lá. Foi mais ou menos isso aqui. Jesus ele entra na sinagoga, ele para e ele olha para ela. Foi isso que aconteceu, irmão. Jesus ele entra na sinagoga. Quando ele entra na sinagoga, ele faz coisas que o religioso não fazia. Porque o religioso chegava, olhava talvez no espelho e via se a sua beca estava bonita, se o seu pano estava bonito, se ele estava passado, se passou perfume. Jesus não. Ele entra na sinagoga, quando ele entra, a primeira coisa que ele faz, ele olha para a mulher. Ele olha para ela, ele chama, ele liberta e ele estende as mãos. Eu quero dizer para você essa manhã que Jesus vai visitar a sua casa, Jesus vai visitar a sua família, Jesus vai visitar o seu matrimônio, Jesus vai tocar em você, e aquilo que estava torto vai ser endireitado pelo poder da palavra do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Ele entra onde religioso não entra, ele vê o que religioso não vê. Então não desista da sua casa, não desista da sua família, porque nós servimos a um Deus que ele vê o que o religioso não vê. E às vezes a gente está tão angustiado, às vezes a gente passa por lutas que ninguém sabe, às vezes a gente quer ser até durão, sabe, Yuri? A gente quer ser durão, mostrar que a gente é homem. Mas teve um homem que, ao meu ponto de vista, foi o homem mais homem da Bíblia. Seu nome é Jairo. Porque a Bíblia diz que Jairo ele era príncipe da sinagoga. E esse Jairo, ele deixou toda a sua hipocrisia, todo o seu conhecimento, não podia. Acredita-se que no dia que Jairo vai até Jesus era dia de culto na sinagoga. O historiador Flávio José vai dizer assim, possivelmente havia culto naquele dia, e o chefe da sinagoga não poderia faltar. Você vê a religiosidade dele, não pode faltar o culto não, viu? E naquele dia, o Jairo, ele deixou todo o seu ego, toda a sua máscara de ator, e ele foi atrás do milagre para a sua família. Vai acabar a pilha do microfone. E ele vai atrás de Jesus para uma cura, para uma libertação e para um milagre. Nós precisamos entender que nós não precisamos ser super-heróis. Nós não precisamos aguentar tudo sozinho, viu? Pede ajuda. Se entrega aos pés de Jesus. Ele é o único que pode mudar situações difíceis. Ele é o único. Não tem psicólogo, não tem terapeuta, não tem remédio, não tem passeio, não tem sonos, não tem coisas boas, não tem restaurantes bonitos. O único que pode mudar certas situações é Jesus. Então nunca se esqueça disso. Esse é o Deus que nós servimos. Ele entra aonde ninguém entra, Ele faz o que ninguém faz, Ele opera o que ninguém opera,
Esse é o Deus que nós servimos. Amém, irmãos? Se põe de pé no nome de Jesus. Aleluia. Ele vive. Você lembra que eu te perguntei? Por que essa mulher estava 18 anos dentro do ambiente religioso e ela não era curada? Você sabe por que ela não era curada? Olha o que a palavra de Deus diz. João capítulo 15, verso 3. Vós estáis limpos pela palavra que tenho vos falado. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus liberta. Aquela mulher estava 18 anos dentro da igreja diaconatorial e ela não era liberta, porque a palavra que saía da boca dos hipócritas era vazia. Então vai um alerta para nós que ministramos no altar. Venha com autoridade e temor do Senhor, porque a palavra que sai de cima do altar, ela traz cura, vida, libertação para famílias. Então cuidado com as palavras. Mais uma coisa. Você quer ler? Marcos capítulo 1, 39. Põe na tela. Marcos 1, 39. Lê igual o pregador da Sé, vai. Marcos 1, 39. Vamos, projeção. Tó. Foi então por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles. Parou, lê de novo. Foi então por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles. Volta. Foi então por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles. Vocês entenderam? Vocês entenderam o que vocês leram? Jesus ele foi em todas as sinagogas pregando na sinagoga deles. A igreja não era de Deus, a igreja era deles. Quantas igrejas não têm o mover e a toque de Deus? Porque muitas pessoas acham que no direito de tomar a igreja. Deixa eu te falar uma coisa, essa igreja pertence ao Senhor. Essa casa pertence ao Senhor. Ele é o Senhor da casa. Sabe por que muitas vezes não existe cura nas igrejas? Você que nos ouve, sabe por que muitas vezes você não é curado? Porque onde você muitas vezes frequenta não tem palavra. É uma dura realidade, me perdoa a expressão, mas é a verdade, irmãos. Jesus ia nas sinagogas deles. Os homens se achavam tão poderosos, Yuris, que eles tomavam a sinagoga para eles. Irmãos, essa igreja não é minha, essa igreja é do Senhor. Aleluia! Tem muitas pessoas que dizem assim: eu sou o pastor de ovelhas, as ovelhas são minhas. Não é, irmão. As ovelhas não são minhas, eu sou pastor de ovelhas. O dono das ovelhas é Ele, a igreja é dele. Por isso que muitas pessoas, elas iam na igreja e elas não eram libertas. Primeiro, porque não tinha palavra. Segundo, porque a sinagoga não era de Deus, era deles. Então tome cuidado quando você pronuncia certas palavras. A sinagoga era deles, essa casa é dele, essa casa pertence a Ele, vocês pertencem a Ele, nós pertencemos a Ele. Aleluia! Então nós vamos, irmãos, este ano que está findando de 2025 para 2026, vai ser um ano de multiplicação de vidas. Deus vai salvar vidas, Deus vai salvar japoneses, Deus vai salvar filipinos, americanos, Deus vai salvar pelo poder da sua palavra. Mas nós precisamos primeiramente entender que essa igreja pertence a Ele, essa casa pertence a Ele. E quando nós entendemos que essa casa pertence a Ele, tudo é para Ele. Aleluia. Quando nós entendermos e aceitarmos isso, Ele entra pela porta da igreja, Ele te vê, Ele te chama, Ele te toca, Ele endireita você, Ele te liberta pelo poder da palavra. Amém, irmãos? Curve a sua cabeça. Senhor meu Deus, aqui está a Tua igreja, Senhor. Que o Senhor venha trabalhar em nossos corações. Nós precisamos entender, Senhor.
no poder que há no teu nome. Que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas, que o Senhor venha nos libertar, nos transformar, nos fortalecer pelo poder do teu nome. Senhor, fala, Senhor, dia após dia com nossos corações. Visita cada irmão, cada irmã, Senhor, pelo poder do teu nome. Aqueles que muitas vezes estão presos nos seus sentimentos, que eles possam ser libertos pelo poder da palavra. Que a palavra venha libertar os corações para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, levante as suas mãos e adora o Senhor.